A paz do Senhor, os irmãos. Venho aqui mais uma vez com a palavra do coração de Deus, para poder edificar a vida dos irmãos. Essa palavra ela tá no livro de Ruth, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Nos dias em que eu julgava os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Vamos até aqui. Irmão, o que tá ilustrando, né? O que essa palavra está ilustrando para nós, né? Eu dei até um título, né, a essa mensagem. O preço de uma decisão sem a direção de Deus, né? Porque ali Elimeleque, ele não teve a direção de Deus. O porquê? Ele não teve fé de crer que o Senhor poderia sustentá-lo ali. Entendeu? Ele viu que a fome vinha, ele se desesperou e achou que deveria fazer as coisas do jeito dele. Ele não creu nos pais dele, né? Que ao qual o Senhor sustentou aquele povo no deserto, né? Mesmo estando em fome, o Senhor, ele é um Deus de provisão. Ele sustenta, ele envia maná do céu, né? Ele faz brotar água da rocha. O Senhor é o Senhor, que Deus que pode tudo em todas as situações. Há casos que o Senhor manda sair da terra, mas porque o Senhor tem um propósito, como foi o caso de Abraão, como foi o caso daquela outra viúva, né? Que Deus falou para ela sair daquela terra ali, depois ela voltou e exaltou. Mas eu não creio que foi o caso de Elimeleque, né? Porque eles saíram, acabou que lá ele morreu, os filhos dele também, e Noemi ficou ali envergonhada, né? Então, quando nós tomamos uma decisão fora da vontade do Senhor, não tem como as coisas dar certo. E aqui comprova mais uma vez, porque eles foram para a terra de Moabe. Os moabitas e os amonitas eram povos na época amaldiçoados por causa do pecado das filhas de Ló, né? Que elas tiveram relação com o próprio pai, né? Para poder dar seguimento na descendência deles, né? Aí nasceu de um amonita, Amon e Moabe, entendeu? Então nasceram 2 povos. E por causa desse pecado, esses povos ficaram amaldiçoados na época. Entendeu? Então, além de saírem sim a direção de Deus, ainda vão para um lugar amaldiçoado. E assim é o que nós muitas das vezes fazemos também. Né? Essa palavra, né, do pai de Ló, né, de Ló, está lá em Gênesis 19. E isso é o que nós às vezes fazemos também. Tomamos muita direção, tomamos muitas decisões sem a direção de Deus. Um casamento ao qual o Senhor já está sinalizando há muito tempo que não vai dar certo. Aí você vai lá e casa. Um negócio que Deus está falando não é para abrir aí, não é nesse lugar, não é nesse tempo. E nós, por querermos muito aquilo, vamos lá e fazemos, aí não dá certo, né? Uma precipitação, uma mudança de local. Às vezes o Senhor fala, não é para ir para lá.
Hoje, né, com o problema do país, né, o problema financeiro do país, né, a economia do país muito baixa, tem pessoas, não, vou economizar, não vou pagar aluguel não, vou me enfiar lá dentro do quartinho lá, da minha mãe, do meu pai. O Senhor te deu essa direção? Você não está pagando aluguel até agora? Você não está aí vivendo bem? Por que você vai lá para dentro da casa do seu pai, para a casa da sua mãe? Acha que o preço de colher ventos vai ser menor do que o aluguel? Porque tem coisa, irmão, que não vale a pena. Não vale a pena. Você não vai estar dentro da sua casa, você não vai poder fazer o que você quer. Você vai ter que respeitar a casa dos outros, porque a casa dos outros, a casa do teu pai, da tua mãe, não é mais tua casa depois que você saiu de casa. Uniar-se ao homem, a tua mulher deixará pai e mãe e vai cuidar da tua família. Você, teus pais não têm mais obrigação nenhuma com você depois que você casa e sai. A casa é deles. Já era deles, porque eles ainda não morreram também. Herança a gente só se tem depois que morre. Entendeu? E você vai tirar a paz do seu pai, vai tirar a paz da sua mãe, vai tirar a paz da tua sogra, vai tirar a paz da outra família. Porque achou que Deus não ia te sustentar ali. Entendeu, irmão? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Qual o preço que você quer pagar? Noemi ficou sem o marido e sem os filhos. Adiantou. Eles saíram daquela cidade com medo de morrer e morreram do mesmo jeito de fome. E saíram, né, com medo de morrer de fome e morreram do mesmo jeito. Então, irmão, nós temos que pensar muito. Ah, irmã, mas aquela terra estava com fome. Sim, mas o Senhor não sustentou o povo que lá ficou. Quando Noemi voltou, está até em Ruth, no versículo 19, que está escrito assim: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor manifestou contra mim, Todo-Poderoso me tem afligido. Por quê? Por causa da desobediência, deles terem ido para lá. E você viu que se alguém reconheceu que ela era Noemi, era o povo que tinha ficado. Morreu de fome os que ficaram. O povo que ficou teve mais fé do que eles. Teve mais fé do que eles. Entendeu? Então, nós temos que ter fé que o Senhor ele pode trazer a provisão aonde quer que seja. O nosso Deus é Deus de montes e de vales. E aos nossos olhos humanos, quem diria que o Senhor ressuscitaria ali aquele exército, né, lá no vale? Quem diria? Na nossa limitação, estão mortos, ossos sequíssimos. Fica imaginando uma coisa horrível e dali o Senhor fez nascer vida. Então, irmão, creia que nessa situação que o Senhor está, que você se encontra, o Senhor pode te prosperar. Nesse lugar aí que você está, Deus pode prosperar, até mesmo que para te exaltar, para você ter exaltação, a exaltação vai vir do lugar onde você foi humilhado. Não saia sem a direção de Deus. Não saia sem a direção de Deus. Não saia sem a direção de Deus. Em Provérbios 3 diz: não se estribe nos seus próprios pensamentos. Não se estribe. Veja direitinho a decisão que você tem que tomar. Veja se está pautada na palavra de Deus. Se Deus foi Deus mesmo que mandou, se foi tua carne. E procura pessoas, procura seu pastor, procura um ex-irmão de Deus mesmo. Fulano, será que essa decisão aqui mesmo que eu tenho que tomar? Porque em Provérbios 11 está dizendo: não havendo conselho, o povo cai.
mas na multidão do conselho há segurança. Porque nós precisamos ter a direção de Deus, para que nós não venhamos também colher tribulação, irmão. Então, fica com essa palavra no seu coração. Procure a direção de Deus. Não tome decisões pautadas nos seus entendimentos. Não tome pautada no seu coração, porque o coração é enganoso. Amém, irmãos? Ficam na paz e Deus os abençoe.